A minha família renegou-me depois da minha irmã me acusar falsamente de ter roubado o anel de noivado dela. Só 3 anos depois é que o encontraram no triturador de lixo. Nunca pensei que partilharia esta história, mas aqui vai. Sou o Elliot, tenho 26 anos, e há 3 anos a minha vida virou-se do avesso por causa da minha irmã mais velha, Gemma, que agora tem 29. Cresci numa pequena cidade no Ohio com os meus pais, John, 55, e Lisa, 53, e a minha irmã Gemma. Vivíamos numa casa modesta de 2 andares que os meus pais compraram quando casaram. Não era extravagante, mas era nossa casa. O meu pai era professor de matemática do ensino secundário e a minha mãe trabalhava como enfermeira no hospital local. Não éramos ricos, mas garantiam que tínhamos tudo o que precisávamos. Quando éramos pequenos, a Gemma e eu éramos muito próximos. Passávamos horas no nosso quintal a trepar a árvores e a criar jogos elaborados. Ela era sempre a líder, inventando as regras enquanto eu a seguia alegremente. No entanto, à medida que fomos crescendo, as coisas começaram a mudar. A Gemma era uma superdotada, destacando-se na escola e liderando a equipa de debate, enquanto eu era mais relaxado e não me esforçava tanto. Quando nos aproximamos da adolescência, esta diferença começou a prejudicar a nossa relação. Quando a Gemma foi para a faculdade, já nos tínhamos afastado. Ela frequentou uma universidade de prestígio com uma bolsa de estudo, enquanto eu optei por uma faculdade comunitária, sem saber que carreira seguir. Depois de se licenciar, a Gemma mudou-se para a cidade e conseguiu um emprego numa grande agência de marketing. Voltava para casa nos feriados e fins de semana, partilhando histórias sobre a sua vida excitante e a sua carreira de sucesso, o que me fazia sentir inferior. Eu ainda vivia em casa, trabalhava a tempo parcial no supermercado local, a tentar descobrir o que fazer. Apesar das nossas diferenças, achava que a nossa relação estava bem, apenas uma parte do crescimento. Mal sabia eu o quão depressa tudo se desmoronaria. Há 3 anos, a Gemma ficou noiva do namorado, Tom, um advogado de uma família rica, e todos ficaram entusiasmados. Ele pediu-a em casamento com um belo anel de diamantes que tinha sido transmitido na sua família durante gerações. A Gemma estava radiante e não parava de o exibir. A festa de noivado deles foi um grande evento, com os meus pais a convidarem quase toda a cidade para celebrar. Senti-me deslocado entre os convidados sofisticados que a Gemma e o Tom tinham convidado, preferindo ficar com os meus antigos amigos do liceu que ainda andavam por perto. Então, numa fatídica tarde de terça-feira, tudo mudou. Eu tinha um dia de folga do trabalho e estava a divertir-me com videojogos no meu quarto quando ouvi a Gemma gritar. Corri para o andar de baixo e encontrei-a a acusar-me de lhe ter roubado o anel de noivado. Ela alegou que o tinha tirado enquanto lavava a louça e o tinha deixado na bancada, mas quando voltou para o ir buscar, tinha desaparecido. Fiquei chocado e neguei rapidamente, mas a Gemma recusou-se a ouvir e insistiu que eu era a única outra pessoa em casa. Ela acusou-me de ter inveja do seu sucesso e sugeriu que eu queria vender o anel para finalmente conseguir algo na minha vida. Quando os nossos pais chegaram a casa, a Gemma contou-lhes a sua versão dos acontecimentos, e para meu horror, eles acreditaram nela completamente. A minha mãe chorou, incapaz de compreender como eu podia fazer uma coisa dessas à minha irmã, enquanto meu pai me olhava com desilusão. Revistaram o meu quarto, virando tudo do avesso. Embora não tivessem encontrado o anel, descobriram algum dinheiro que eu tinha poupado do meu trabalho. Não era muito, apenas algumas centenas de dólares, mas a Gemma afirmou rapidamente que eu devia ter vendido o anel para conseguir aquele dinheiro. Tentei explicar que andava a poupar há meses, mas ninguém me ouviu. Os dias seguintes foram um pesadelo. Os meus pais e a Gemma pressionaram-me repetidamente para confessar e devolver o anel, ameaçando chamar a polícia se eu não o fizesse. Senti-me aterrorizado e completamente sozinho. Ninguém acreditava em mim e era tratado como um criminoso na minha própria casa. As minhas tentativas de contactar amigos foram inúteis, pois a maioria tinha se mudado depois do liceu e os que ficaram não queriam envolver-se em dramas familiares. Após uma semana de acusações constantes, os meus pais tomaram uma decisão que mudou a minha vida para sempre. Disseram-me que tinha de me ir embora, afirmando que já não confiavam em mim e que eu estava a envergonhar a família. Deram-me 2 dias para fazer as malas. Devastado, não tinha para onde ir e não sabia o que fazer. O meu melhor amigo do liceu, Ryan, ofereceu-me o seu sofá por uns tempos, mas eu sabia que não podia ficar muito tempo. Embalei o que pude numa mochila e num saco de lona velho, incluindo roupa, livros, o meu computador portátil e algumas recordações preciosas. Quando saí, reparei que a Gemma me observava da janela do seu quarto. Pensei ter visto um lampejo de dúvida nos seus olhos, mas ela desviou rapidamente o olhar. Sair daquela casa, a única casa que alguma vez conheci, foi a coisa mais difícil que alguma vez fiz.
Senti-me traído e abandonado por aqueles que supostamente me amavam incondicionalmente, e a parte mais triste foi que eu não tinha feito nada de errado. Nos 2 meses seguintes, andei entre o sofá do Ryan e motéis baratos, aceitando biscates para conseguir sobreviver. Trabalhei como lavador de louça, passeador de cães e até passei algumas semanas na construção civil. Foi difícil, mas estava determinado a provar a minha inocência e a ter sucesso por conta própria. Eventualmente, consegui um emprego num armazém nos arredores da cidade. O trabalho era duro, as horas longas, mas o salário era estável. Não era ótimo, mas permitiu-me alugar um pequeno quarto numa casa partilhada com outros trabalhadores do armazém. Comecei lentamente a reconstruir a minha vida, mas a dor do que tinha acontecido persistia. Ficava acordado à noite a reviver aqueles acontecimentos e a perguntar-me como é que a minha família se tinha virado contra mim tão rapidamente. Cortei toda a comunicação com eles. No início, tentaram contactar-me. A minha mãe deixava mensagens de voz sentidas a pedir-me para voltar para casa, enquanto meu pai enviava mensagens de texto a indicar que precisávamos de conversar. A Gemma até apareceu no armazém uma vez, mas não consegui suportar falar com eles depois de tudo que tinham feito. Eles já não eram a minha família. Isto durou 3 anos. Fiz novos amigos no trabalho e na minha casa partilhada. Saíamos depois dos turnos, bebíamos cerveja e víamos jogos. Não era a vida que eu tinha imaginado, mas era minha e eu tinha-a construído de raiz. Trabalhei arduamente e, eventualmente, fui promovido a supervisor de turno no armazém. Até comecei a ter aulas online para aprender gestão de empresas. No entanto, uma parte de mim continuava magoada e zangada com o que tinha acontecido. Sentia falta da minha antiga vida e da minha família, mas não conseguia perdoá-los por não terem acreditado em mim. Todas as épocas festivas eram especialmente difíceis. Ver famílias juntas ou ouvir música de Natal só aprofundava minha tristeza pelo que tinha perdido. Então, na semana passada, recebi um e-mail inesperado do meu pai. O assunto dizia simplesmente: precisamos de conversar. A mensagem era breve, afirmando que queriam reunir-se comigo imediatamente sobre o incidente do anel. No início, pensei em ignorá-lo como tinha feito com as suas tentativas anteriores de contactar-me, mas algo me fez parar. Talvez fosse curiosidade, ou talvez uma pequena parte de mim ainda quisesse um desfecho. Depois de debater comigo mesmo durante horas, decidi ouvir. Liguei para o meu pai e o que ele disse deixou-me em choque. O anel tinha sido encontrado. A Gemma tinha o deixado cair acidentalmente no triturador de lixo enquanto lavava a louça e só se apercebeu há alguns dias quando o triturador começou a fazer ruídos estranhos, o que os levou a chamar um canalizador. O meu pai disse que a Gemma ficou perturbada quando percebeu o que tinha acontecido e que eu tinha estado a dizer a verdade o tempo todo. Todos se sentiam terrivelmente mal pela forma como me tinham tratado e queriam corrigir as coisas. Desliguei sentindo um turbilhão de emoções. Por um lado, senti-me vingado. A minha verdade foi finalmente reconhecida. Por outro lado, estava furioso. Demoraram 3 anos para descobrir a verdade e eu perdi tanto tempo com a minha família enquanto lutava sozinho pela minha inocência. Agora, estava numa encruzilhada. A minha família queria que eu voltasse para casa, afirmando que queriam fazer as pazes. A Gemma estava a ligar e a enviar mensagens sem parar, a pedir perdão, mas eu não tinha certeza se conseguia perdoá-los. Eles tinham me afastado sem pensar 2 vezes, tinham escolhido acreditar no pior sobre mim e tinham me deixado defender-me sozinho durante 3 longos anos. Uma parte de mim queria dizer-lhes para irem para o inferno e deixá-los lidar com a vergonha do que tinham feito. No entanto, outra parte de mim sentia falta da minha antiga vida e perguntava-me se havia uma maneira de reconstruir o que tínhamos perdido. Estava dividido e podia usar alguma perspectiva externa sobre toda esta situação. Atualização 1. Já passou uma semana desde a minha última publicação e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos os vossos conselhos e apoio. Ajudou-me a processar as minhas emoções e a descobrir o que fazer. Após muita deliberação, decidi encontrar-me com a minha família. Senti que devia a mim mesmo confrontá-los e procurar um desfecho, mesmo que não estivesse pronto para a reconciliação. Concordamos em encontrar-nos num local neutro, um pequeno café numa cidade próxima. Escolhi este local porque era suficientemente longe da nossa cidade natal para não nos cruzarmos com ninguém que conhecêssemos, mas suficientemente perto para que todos pudessem chegar lá facilmente. No dia da reunião, estava extremamente ansioso. Não via minha família há 3 anos e não sabia o que esperar. Cheguei cedo e escolhi uma mesa de canto para ter alguma privacidade. Quando eles entraram, senti como se tivesse levado um murro no estômago. A minha mãe começou a chorar no momento em que me viu, parecendo mais velha do que me lembrava, com mais cabelos grisalhos e rugas à volta dos olhos.
O meu pai parecia cansado e abatido, e a Gema não conseguia encarar-me. Parecia mais pequena e menos confiante do que a irmã que eu outrora conheci. Sentamo-nos, e durante o que pareceu uma eternidade, ninguém sabia o que dizer. Eventualmente, todos começaram a falar ao mesmo tempo, a oferecer desculpas. Os meus pais admitiram que tinham falhado como pais por não confiarem em mim e por me terem posto fora de casa. Disseram que se tinham arrependido da sua decisão todos os dias desde então, mas o orgulho e o embaraço os tinham impedido de me contactar mais cedo. O meu pai, que era normalmente calado, falou durante horas sobre como tinha revivido aqueles dias na sua mente, a tentar compreender como é que tinha podido ser tão cego. A minha mãe, entre lágrimas, contou-me como tinha mantido meu quarto exatamente como eu o tinha deixado, na esperança de que um dia eu voltasse. A Gema chorou, dizendo que nunca se perdoaria por me ter acusado e arruinado a nossa relação. Ela mencionou como sempre me admirou quando éramos crianças, mesmo eu sendo mais novo. Confessou que tinha estado tão absorvida na sua própria vida que tinha perdido de vista o que importava. Enquanto eles falavam, as memórias da nossa infância voltaram à tona. Lembrei-me de como a Gema me defendeu quando sofri bullying na escola primária e de todas as vezes que nos rimos e partilhamos segredos. Isso fez com que a traição doesse ainda mais, mas também me lembrou dos bons momentos que tivemos juntos. Ouvi tudo o que eles disseram, mas ainda não consegui perdoá-los. A dor e o ressentimento dos últimos 3 anos ainda eram demasiado recentes. Disse-lhes que precisava de tempo para processar tudo. Eles pareceram compreender e não insistiram em mais nada. A minha mãe queria abraçar-me para me dizer adeus, mas eu recuei, ainda não estava pronto para aquele nível de proximidade. A mágoa no rosto dela quase me fez ceder, mas mantive-me firme. Precisava de me proteger emocionalmente. Depois da reunião, voltei para o meu apartamento e pensei cuidadosamente sobre o que queria. Queria voltar à minha antiga vida? Conseguiria voltar a confiar neles? Valia a pena tentar reparar a nossa relação? Percebi que, embora sentisse falta de ter uma família, também tinha crescido significativamente nos últimos 3 anos. Tinha me tornado autossuficiente e resiliente, construindo uma vida para mim do zero. Eu não era a mesma pessoa que eles tinham posto fora de casa há 3 anos. Reflete sobre o meu trabalho no armazém, os meus estudos online e os amigos que fiz. Tinha trabalhado arduamente para chegar onde estava e estava orgulhoso das minhas conquistas. A ideia de abandonar isso para voltar à minha antiga vida parecia errada. No entanto, não podia negar que ver a minha família tinha despertado uma mistura de sentimentos. Apesar de tudo, ainda os amava e sentia falta deles. Perguntava-me se era possível ter uma relação com eles, mantendo a minha independência intacta. Após alguns dias de contemplação, tomei uma decisão. Liguei para os meus pais e disse-lhes que, embora apreciasse o seu pedido de desculpas, não estava pronto para me reconciliar totalmente. Expliquei que precisava de mais tempo e espaço para curar. Também estabeleci alguns limites, dizendo que estava aberto a um contato mínimo, mas que não voltaria para casa nem fingiria que nada tinha acontecido. Eles expressaram desapontamento, mas disseram que compreendiam. Prometeram respeitar os meus limites e dar-me o tempo de que precisava. A minha mãe perguntou se podia ligar-me uma vez por semana para saber como eu estava, e eu concordei, pensando que isso poderia ajudar a reconstruir a confiança gradualmente. Quanto a Gema, decidi manter-me à distância por agora. As suas ações magoaram-me mais e ainda não estava pronto para perdoar. Disse-lhe que precisava de mais tempo antes de considerar ter uma relação com ela. Ela ficou chateada, mas disse que compreendia e que esperaria até eu estar pronto. Tem sido uma semana desafiante, cheia de altos e baixos emocionais. Houve momentos em que me questionei se estava a ser demasiado duro ou se estava a perder uma oportunidade de me reunir com a minha família. Mas depois lembrei-me de como eles se viraram contra mim tão rapidamente e percebi que estava a tomar a decisão certa ao fazer as coisas devagar. Também comecei a procurar opções de terapia. Muitos de vocês sugeriram isso nos comentários e acho que seria benéfico ter alguém com quem conversar enquanto navego por esta situação complicada. Nunca fui a uma terapia antes, por isso estou um pouco nervoso, mas acredito que isso pode ajudar-me. Por agora, o meu foco principal é no meu trabalho e nos meus estudos. Tenho um projeto importante a caminho e estou determinado a não deixar que o drama familiar me distraia dos meus objetivos. Também estou a considerar mudar-me para um apartamento melhor. Tenho estado a poupar e sinto-me pronto para ter um lugar só meu, longe de colegas de quarto. Obrigado novamente pelo vosso apoio. É reconfortante saber que há pessoas que compreendem e se importam, mesmo que nunca nos tenhamos conhecido. Fornecerei atualizações se algo significativo mudar. Atualização 2.
Já passou quase um mês desde a minha última atualização e gostaria de partilhar alguns desenvolvimentos. Tenho me mantido dentro dos limites que estabeleci com a minha família. Temos tido alguns telefonemas e trocas de mensagens de texto, mas nada de muito intenso. Tem sido bom, estranho às vezes, mas não tão doloroso como eu esperava. Os meus pais têm geralmente respeitado os meus desejos, eles verificam ocasionalmente, mas não pedem mais do que eu estou disposto a dar. Posso dizer que eles estão a trabalhar arduamente para reconstruir a confiança, mas é um processo lento. A minha mãe telefona uma vez por semana, como tínhamos combinado. No início, essas chamadas eram tensas, com longos silêncios, mas estão a tornar-se mais fáceis. Normalmente falamos sobre tópicos neutros, como o trabalho dela no hospital, o tempo e a minha educação online. Não é muito, mas é um começo. O meu pai tem me enviado e-mails curtos, muitas vezes apenas para saber como eu estou ou para partilhar algo que ele acha que eu acharia interessante. Na semana passada, ele encaminhou-me um artigo sobre uma nova empresa que abriu na nossa cidade natal. Foi um pequeno gesto, mas lembrou-me de como ele costumava recortar notícias de jornais para mim quando eu era mais novo. A Gemma tem tido dificuldades com a distância que coloquei entre nós. Ela enviou-me inúmeras mensagens de texto longas e emotivas, a pedir desculpa e a implorar por uma oportunidade para corrigir as coisas. Eu respondi simplesmente, afirmando que preciso de mais tempo. É difícil, mas estou a manter-me firme. Sei que ela está a sofrer, mas não estou pronto para lidar com os sentimentos dela em cima dos meus. A grande novidade é que comecei a fazer terapia. Encontrei um conselheiro especializado em trauma familiar e já tivemos algumas sessões até agora. Tem sido difícil revisitar toda a dor do passado, mas acredito que está a ajudar. O meu terapeuta está a guiar-me no tratamento dos meus problemas de raiva e confiança e a fornecer-me estratégias para estabelecer limites saudáveis. Na nossa última sessão, falamos sobre como o incidente com o anel não era apenas sobre acusação, mas também sobre anos de sentir que eu não estava à altura das conquistas da Gemma. Esta percepção fez-me reconhecer que havia problemas na dinâmica da nossa família muito antes do incidente do anel e que a cura exigirá que esses problemas também sejam abordados. Um resultado inesperado de tudo isto é que me tornei mais próximo dos meus amigos, especialmente do Ryan. Eles têm sido incrivelmente solidários ao longo de toda esta provação. O Ryan até se ofereceu para me acompanhar a quaisquer futuras reuniões familiares para me dar apoio moral. Esta experiência ensinou-me que a família não é apenas sangue, é sobre quem está ao teu lado em tempos difíceis. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Tenho me dedicado ao meu trabalho e até recebi uma pequena promoção. Agora sou responsável pela gestão de inventário do meu turno, o que acarreta responsabilidades adicionais e um ligeiro aumento salarial. É bom ter algo positivo em que me concentrar. Em relação à minha situação de vida, decidi ficar onde estou por agora. Não é muito, mas é meu e simboliza a independência que tenho trabalhado arduamente para alcançar. Os meus pais ofereceram-se para me ajudar a encontrar um lugar melhor, mas eu recusei porque preciso de fazer isto sozinho. No entanto, comecei a considerar opções para prosseguir os meus estudos. Há uma faculdade estadual a cerca de 1 hora de distância que oferece aulas noturnas e estou a pensar em candidatar-me ao seu programa de negócios. Seria um grande passo, mas sinto-me pronto para isso. No geral, estou a levar um dia de cada vez. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Há momentos em que anseio pelo vínculo estreito que outrora partilhamos como família, mas depois lembro-me de como eles se viraram contra mim tão rapidamente e sei que não posso apressar este processo. O meu terapeuta acredita que é normal ter sentimentos contraditórios sobre tudo. Ela encoraja-me a ser paciente comigo mesmo e a não me sentir pressionado a perdoar antes de estar pronto. Estamos a trabalhar em estratégias de gestão para os próximos encontros familiares e feriados, o que me deixa mais ansioso do que eu gostaria de admitir. Por agora, as minhas prioridades são curar e construir uma vida da qual me posso orgulhar, com ou sem a minha família. Não é fácil, mas estou esperançoso em relação ao futuro. Estou a aprender que está tudo bem em colocar-me em primeiro lugar e que estabelecer limites não me torna uma má pessoa. Obrigado pelo vosso apoio contínuo. Os vossos comentários e mensagens deram-me força ao longo deste processo. É reconfortante saber que não estou sozinho a lidar com problemas familiares como estes. Atualização 3. Já passaram 6 meses desde a minha publicação original e acho que é a altura de uma atualização final. Muita coisa mudou nos últimos meses. A maior novidade é que decidi mudar-me para um novo lugar em busca de uma nova oportunidade de emprego. Este é um passo significativo na minha carreira e estou entusiasmado com as novas possibilidades. O emprego é numa empresa de logística e, embora o trabalho seja semelhante ao que eu fazia no armazém, é numa escala muito maior.
É uma função de gestão pela qual tenho lutado e o salário é muito melhor, completo com benefícios como seguro de saúde e um plano 401k. Antes de tomar esta decisão, tive uma conversa extensa com o meu terapeuta sobre como esta mudança afetaria o meu processo de cura e a minha relação com a minha família. Concluímos que este poderia ser um passo positivo e fortalecedor para mim. Representa um novo começo, uma oportunidade de deixar para trás não apenas as memórias do passado, mas também a mágoa associada à minha situação familiar. Estou entusiasmado com os novos desafios e a oportunidade de crescer tanto pessoal como profissionalmente. A minha relação com a minha família continua complexa, mas tenho feito progressos. Continuamos a comunicar, embora com pouca frequência. Os meus pais respeitam os meus limites e a minha mãe ainda telefona semanalmente para saber como eu estou. Posso sentir o seu remorso genuíno e, embora não esteja pronto para me reconciliar totalmente, aprecio os seus esforços para compreender a minha perspectiva. Também comecei a comunicar mais com a Gemma, embora com cautela. Ela parece estar a fazer um esforço para compreender os meus sentimentos e ofereceu-se para me visitar assim que eu me instalar no meu novo lugar. Ainda não decidi se estou pronto para isso, mas estou a manter a porta aberta para futuras conversas. A terapia tem sido inestimável para me ajudar a lidar com os meus sentimentos de traição e raiva. Ensinou-me a importância da autocompaixão e forneceu-me ferramentas para gerir as minhas emoções de forma mais eficaz. Estou a aprender a abraçar a ideia de que a cura é uma jornada, não um destino. Enquanto me preparo para este novo capítulo da minha vida, sinto uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Sei que haverá desafios pela frente, mas estou mais bem equipado para lidar com eles do que estava antes. Construí uma rede de apoio de amigos que se tornaram como família para mim e estou grato pela sua presença na minha vida. Obrigado a todos pelo vosso apoio ao longo deste processo. O vosso incentivo significou o mundo para mim e espero que a minha história possa ajudar outros que possam estar a enfrentar problemas familiares semelhantes. Está tudo bem em priorizar o teu bem-estar e nunca é tarde demais para procurar a vida que queres. Continuarei a concentrar-me no meu crescimento, na minha carreira e na minha felicidade, um dia de cada vez.